O que eu estou fazendo aqui? Aqui nessa vida, no caso. Quem nunca se perguntou algo desse tipo? Afinal, para que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Qual a minha missão de vida? Eu tenho um propósito? Qual seria esse propósito? Todos nós temos um acordo com a vida. Algum combinado que a gente fez com a vida antes de estar aqui. Algo a ser cumprido, uma missão. Esse acordo que a gente faz com a vida, eu preciso lembrar uma coisa pra você agora. Eu chamo de vida o que muitas pessoas chamam de Deus, de fonte, de universo, de divino, certo? Eu chamo de vida. Então vamos lá. Esse acordo que eu faço com a vida é o que eu vim viver aqui. E esse acordo está expresso no nosso mapa natal, que é a nossa trajetória deste momento, nesta vida, certo? Então, esse acordo está expresso no nosso mapa e a gente vai entender isso melhor. Bom, isso quer dizer que eu não vim aqui ganhar dinheiro, eu não vim aqui casar, ter filhos, eu não vim aqui para isso. Essas experiências, como todas e quaisquer experiências que a gente tem, elas fazem parte dessa missão que eu vim cumprir. Elas fazem parte desse fim que eu vim ter, né? Esse fim que fala sobre esse acordo. Fim aqui como objetivo, como um fim. Qual é o final disso? Qual é o fim disso? Qual é o objetivo disso? Então, todas essas experiências com outras pessoas, estão envolvidas nesse meu único objetivo, que é cumprir o acordo com a vida, certo? Bom, então a relação que a gente tem aqui é uma relação com a vida, ok? E essa é a nossa relação primordial, essa é a nossa única relação. As nossas relações, então, elas não são bem com os nossos pais, com os nossos parceiros, com os nossos amigos, com os nossos professores. Ela é uma relação com a vida, e dessa relação que eu tenho com a vida, saem todos esses outros relacionamentos, né? Saem todas essas outras experiências, ok? Então, a partir do relacionamento que eu tenho com a vida, tudo começa a fluir disso, a partir disso. Então, para que eu queira alinhamento dentro das minhas relações afetivas, eu preciso estar me relacionando bem com a vida. Para que eu queira um bom relacionamento com o meu trabalho, eu preciso estar numa boa relação com a vida. Para que eu queira uma boa relação com a minha família, eu preciso estar me relacionando bem com a vida. Então é tudo sobre esse acordo que eu fiz com a vida, esse entendimento que eu tenho de como me relacionar com ela, certo? Então o mapa ele é uma representação desse acordo. E as nossas emoções, agora sim, hein? As nossas emoções são os nossos indicadores. Então é através das nossas emoções que eu entendo ali se eu tô no caminho certo ou se eu tô no caminho errado. Afinal, não é todo mundo que entende de astrologia, muito menos esse estilo de astrologia. Então, Mari, como que as pessoas cumprem um acordo com a vida? Como que elas sabem se estão no caminho certo ou se estão no caminho errado? Através do nosso sistema, que é um sistema guia das nossas emoções, ok? Então vamos lá, vamos pensar um pouco como o mapa me mostra os caminhos que eu tenho que seguir, certo? Vamos entender um pouco o mapa. Cada ponto do mapa, dentro do seu contexto, ou seja, cada signo que ele tá, cada casa, onde ele está, né? Não pense em qualquer ponto. Ele tá num signo, ele faz parte de uma casa e ele faz aspectos com outros pontos no mapa, tá? Isso eu vou explicar ao longo do curso, não precisa se preocupar. Cada ponto desse, ele nos provoca anseios, ou seja, vontades, tá? Esses anseios, eles podem ser sentidos com empolgação, com animação ou com muita angústia, certo? Mas esses pontos, eles provocam emoções na gente. Então, eles são traduzidos como o nosso guia emocional, ok? Esse é o jeito que a vida fez com que a gente não esqueça do que a gente vem cumprir aqui, dessa missão que a gente vem cumprir aqui. Então, o que fica o tempo todo me colocando nesse acordo que eu fiz com a vida, nessa missão? O que não me tira dessa rota? Meu próprio campo emocional. Minhas vontades, minhas empolgações, minhas paixões, certo? Até o nosso pensamento, o nosso estímulo racional fala disso, fala sobre isso. Então, não separem aqui o que é mental, o que é racional, o que é lógico, do que é sensível, do que é emocional, do que é sentimental, ok? Eu estou falando da mesma coisa. Então, bora lá. Assim, nosso mapa ele pode ser visto como uma caixa de ferramentas que viemos aprender a usar para conseguir cumprir o acordo com a vida, ok? Então, se o meu mapa ele provoca essas emoções, ele traz para mim quais são as minhas vontades, quais são os meus caminhos, quanto mais eu sei usar esse mapa, entender esse mapa, ler esse mapa, mais fácil fica eu interpretar tudo isso e seguir nessa direção, tá? Nós não conseguimos evitar ou não usar a energia do nosso mapa. Ela é responsável por todas as nossas predisposições, pelas nossas vocações, pelos nossos desejos, sentimentos e pensamentos. Algo aqui precisa ser esclarecido, tá? Não são os planetas que trazem tudo isso pra gente, não é o céu que traz tudo isso pra gente, mas no céu a gente encontra essa representação, assim como existem outros modelos representacionais por aí. Então o mapa e a astrologia traz muita clareza sobre esse guia emocional, sobre esse guia vocacional, sobre essa caixa de ferramenta. Então através do mapa a gente ganha aí, né, uma facilitação, ok? Mas isso pode ser observado em todas as pessoas, independente da astrologia ou não, ok? Então a astrologia, eu falo, a astrologia é igual a gente olhar o que está acontecendo no clima, vai acontecer com a nossa permissão ou não, vai acontecer a gente querendo ou não. A gente só se organiza, se planeja e traz um maior conforto a partir dessa organização, ok? Então vamos lá. Então essa energia que a gente emana quando a gente chega nessa vida, essa energia que é muito nossa, a gente não consegue evitar de emanar ela. Ela é uma coisa natural de cada um de nós. Ela é responsável por todas essas predisposições. Predisposição de gostar de alguém, predisposição de gostar de alguma coisa. As nossas vocações, os nossos talentos, aquilo que a gente deseja e tem vontade, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. A gente consegue explicar os nossos pensamentos a partir da predisposição, a partir das energias que estão descritas no nosso mapa. A gente consegue explicar todos os sentimentos que a gente sente a partir do nosso mapa. Basta
basta sabê-lo interpretar da maneira correta, ok? A partir desse viés. Então vamos lá. O ponto de atração, o poder de atração de cada mapa. Bom, todas as nossas experiências podem ser explicadas a partir do nosso mapa natal. Nossa, Mari, nossos pensamentos são explicados a partir do mapa, nossas emoções são explicadas a partir do mapa, nossas experiências são explicadas a partir do mapa, o que mais? Tudo mais. Tudo está explicado no mapa porque é tudo a mesma coisa, certo? Somos provocados o tempo todo a aprender a usar o nosso mapa, a desenvolver suas forças através das nossas experiências e relações. Então a gente vem com um acordo, com uma missão. Está expressa no nosso mapa. A gente é relembrado todos os dias desse acordo, dessa missão, através da nossa vibração, através das nossas emoções, através dos nossos pensamentos, que, né, é 3 jeitos diferentes de falar sobre a mesma coisa, ok? Então, fico o tempo todo através desse campo emocional, tá? Entendendo para que lado que eu tenho que ir, para que lado que eu não tenho que ir, o que é para eu fazer, o que não é para eu fazer, ok? Então, a minha realidade, a minha trajetória e o meu campo emocional se confundem nesse momento. São conceitos que falam da mesma coisa, se confundem no sentido de, são conceitos que vão para o mesmo lugar, que representam a mesma coisa. O nosso mapa é um mapa de verdade, né? Ele é um direcionamento. Quando você quer saber lá para quando você chega de um lugar para o outro, você abre o mapa. Então o nosso mapa ele é um mapa que traduz a energia que emitimos de atração para tudo que viemos viver. Então a gente fica a partir dessa nossa vibração, dessa nossa emoção, atraindo as experiências, certo? O que não significa que eu vou atrair experiências confortáveis ou desconfortáveis. Tudo tem a ver com como eu interpreto essa vibração, essa energia, como eu estou lidando com ela, eu vou viver determinadas experiências. Mas sempre, todas as experiências têm a ver com essa vibração, têm a ver com essa emoção, têm a ver com essa trajetória, têm a ver com esse combinado que a gente fez com a vida, certo? Sendo assim, o nosso mapa atrai experiências, a nossa personalidade, a nossa vibração atrai experiências. Essas experiências podem ser confortáveis ou desconfortáveis, na medida que se alinham ou não com o seu mapa. Então, experiências confortáveis são experiências de alinhamento. Experiências desconfortáveis são experiências de desalinhamento. E é assim que a vida se comunica com a gente. Isso pode ser traduzido de forma muito prática como: tudo que te traz preenchimento e pertencimento combina com o seu mapa. Qual que é a sensação de preenchimento e pertencimento? Sabe aquela pessoa que você chega perto e você ganha uma paz perto dessa pessoa? Que você ganha ali uma conexão com essa pessoa? Isso é um alinhamento com o seu próprio mapa. Sabe um ambiente que você chega e aquilo, você fica com a sensação que aquilo é pra você, que você gosta daquilo, aquilo é gostoso, aquilo é confortável? Isso é um alinhamento com o seu mapa. Então, a gente fica o tempo todo, através das nossas experiências, vivendo experiências de alinhamento, desalinhamento. Tá alinhado, tá desalinhado, tá alinhado, tá desalinhado, tá alinhado, tá desalinhado. Bom, tudo que te traz irritação e não pertencimento são histórias que não combinam com o seu mapa, com a sua trajetória, com o seu combinado de vida. Então vamos traduzir isso em vida real. Tô no emprego que eu odeio. Não combina com a sua trajetória. Como que a vida te conta? Oi, Mari, você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Como que ela te conta isso? Através do seu emocional. Então você se sente completamente desconfortável. Você sente que aquilo não é pra você. Você sente um não pertencimento. Qualquer tipo de desconforto, sensação de irritação, ela é um indicador de uma quebra, de um contraste, de algo que não combina com o que você vem viver. Uma vez que aprendemos a usar o nosso sistema emocional, que aprendemos a observar as nossas emoções sem julgamento, entendemos para onde estamos sendo convidados a seguir, entendemos o nosso caminho. Então, por que eu botei aqui sem julgamento? Porque julgamento já entra numa outra classificação, né? Se eu tô me sentindo bem ou tô me sentindo mal agora, vem uma outra conotação, vem outro entendimento. Opa, estou desconfortável, o que aqui não combina com o meu mapa? O que aqui não está na frequência da minha energia? O que aqui não é pra mim? O que a gente faz? A gente distorce isso, né? A gente começa a julgar a nossa emoção. Então, se eu tô num lugar que é pra mim, que é gostoso, eu falo, vou vir mais aqui. Então esse é o sistema das nossas emoções de direcionamento. É assim que a gente vai cumprindo com o acordo da vida, através do alinhamento ou do contraste. O difícil é a gente traduzir esse sistema emocional. A gente está imerso em regras sociais, e daí vem o julgamento. Imerso em traumas pessoais, daí vem julgamento. A gente está imerso na opinião de pessoas que a gente ama e que a gente gostaria de agradar, e daí sai o julgamento, ok? Nós distorcemos tudo o tempo todo. E isso faz com que a gente não consiga assumir as direções certas da vida. Então a gente julga aquela sensação de conforto, muitas vezes de uma forma errada, de pertencimento de uma forma errada. A gente julga com muita culpa quando a gente está desconfortável. Às vezes a gente acha que a gente é fraco, que a gente é burro, que a gente não merece, né? E aí a gente fica julgando aquilo de alguma forma, não sabe interpretar essas emoções, e aí a gente acaba escolhendo caminhos de mais desconforto, onde a vida traz mais a percepção de não pertencimento, ok? Bom, aqui entra o esclarecimento dessa formação, tá? Como entender a missão de cada mapa? Como entender como essa pessoa será provocada? Como traduzir as suas emoções em vibração? Como que eu ganho esse esclarecimento para que eu consiga ler a minha experiência, as minhas relações da maneira correta, para que eu consiga direcionar, focar o que eu quero viver, né? O que está acontecendo, de uma maneira, através, vamos falar assim, desse acordo com a vida. Porque se eu entender que a minha relação com determinada pessoa, ela diz só sobre mim, ela me valida, ela não me valida, e essa pessoa vai embora, acabou minha vida, a gente se sente assim, né? Ah, o meu chefe, o jeito que ele me valida, que não valida,
isso depende, meu comportamento depende disso, então a gente distorce demais. E a gente fica se sentindo desencaixado o tempo todo. Então, como que eu entendo o único relacionamento que é de fato importante, que é essa minha relação com a vida, para que todos os outros relacionamentos que eu tenha ganhem fluidez, para que as minhas experiências sejam fluidas? O que é uma experiência fluida? É uma experiência que flui, que é mais fácil, né? Que eu não fico brigando com aquilo o tempo todo, né? Como é difícil. Às vezes a gente briga tanto por uma coisa que ela chega até a perder a graça. A gente briga tanto por uma relação, a gente fala, nossa, não consigo nem aproveitar a parte boa da relação, de tanto que eu brigo para ter essa relação, de tanto que eu brigo para estar nesse trabalho. Certo? Então, a clareza que esse entendimento, que eu pretendo te dar com essa formação, essa clareza, ela faz com que a gente entenda o porquê a vida é do jeito que é. Porque a sua vida é do jeito que ela é. A gente entende como fazer dessa vida um lugar mais confortável e feliz. A gente entende o que é nosso e o que é do outro. A gente passa a aprender como traduzir as nossas emoções para que a gente possa usá-las a nosso favor. Exatamente como esse guia, como essa direção. A gente entende também como que a gente vai atrás aquilo que a gente quer, dos nossos desejos. A gente para de confundir o que é um sonho nosso, o que é um sonho dos nossos pais, o que é um sonho do nosso marido, né, ou do nosso parceiro. Então, a gente começa a entender o que é meu, o que de fato eu gosto, sem interferências, né, sem ruídos. A gente aprende o que a gente vai precisar ter muita resiliência, porque tem coisas que a gente vem aprender através do esforço e da superação. Muitas vezes a gente acha que aquilo é pra nós e a gente desiste, e a gente é inundado por uma culpa imensa. Então a gente também entende, a gente ganha uma clareza, isso aqui não é fácil pra mim. Mas esse esforço vale a pena, porque ele me traz bem-estar, porque ele me traz felicidade, porque ele me traz orgulho pessoal, certo? Ele faz parte da minha trajetória. A gente aprende também o que é apego. A gente aprende a lidar com os nossos medos. Então, peraí, por que eu tô agarrada nisso aqui? Por que eu estou presa nisso que me faz tanto mal? Então a gente começa a ganhar esse tipo de esclarecimento. Bom, o trajeto não é confortável e nunca será. A gente tem uma vida de contraste e alinhamento. Pode ser que de manhã eu esteja em alinhamento com alguma experiência e depois eu vivo uma experiência de contraste. Então a gente nunca tem, nessa vida, a gente nunca vai ter uma vida perene só de alinhamento. Mas quando o contraste chega, que é essa sensação de não pertencimento, de incômodo, a gente sabe lidar com ela, tá? Quando a gente tira do caminho as incertezas, é sem dúvida um grande fator de aceleração que a gente ganha para ir em direção do conforto. Né? Então, quando a maior parte do tempo que a gente vive em desconforto, esse desconforto ele é causado por dúvida. Ele é causado por eu não saber qual caminho tomar, por eu não entender porque eu tô sentindo aquilo. Então, a gente ganha essa clareza. E isso facilita demais. E é isso que eu quero te trazer com essa formação. Ela traz uma facilitação no meio dessa tempestade que a gente chama de vida, ok? Então, nessa formação, eu quero te ensinar a perceber a vida de uma maneira muito diferente. É como se fosse mudar a sua matrix aí, de como você interpreta essa realidade. Eu vou te ensinar a ler a vida não só através da energia, mas através da sua energia, que é o único jeito de ler a sua vida. Através de cada mapa, a gente entende a vida de cada pessoa, porque a gente entende a vibração de cada pessoa, a gente entende o convite de cada pessoa, a gente entende o que ela vem aprender, e através do que ela vem aprender, como ela vai ser provocada, como ela vai ser convidada por diversas experiências, relações, desconfortos e confortos, ok? Então o mapa, ele é de fato o nosso poder de atrair experiências, atrair pessoas. E aí como a gente quer que isso seja mais fluido, mais calmo mais calmo no sentido de mais prazeroso, tá? Não significa de morno, é um prazer que eu quero viver, né? Eu quero viver essa beleza da vida. Cadê, Mari? Então vamos entender um pouco. Primeiro, montei um esqueminha aqui pra gente. O domínio do mapa. A gente domina, quando eu digo domínio do mapa, é você ter a clareza do aprendizado que você vem ter, da jornada que você vem ter. A clareza, esse entendimento de quais são seus pontos de força, que são essas ferramentas, né, que trazem esses convites, que trazem essas vocações, como que eu uso isso, como que eu me alinho ou desalinho com as minhas próprias ferramentas. Afinal, gente, vamos lá. Se você tem uma ferramenta no seu mapa, se você tem Vênus em Capricórnio, ou você vibra através dessa Vênus em alinhamento ou desalinhamento, você não consegue vibrar numa Vênus em Gêmeos, onde você tem pontos de força, você tem aquela força saindo de forma alinhada, aquela vibração saindo de forma alinhada, que atrai experiências de prazer, ou em desalinhamento, que atrai experiências de desconforto para que você possa entender que não é bem por ali, ok? Esse mapa, então, ele tem um poder de atração. A gente atrai o que a gente vibra. A gente vibra o alinhamento ou o desalinhamento. Aí a gente vive. Essa vida é um campo de aprendizado. A gente aprende com os contrastes. O que são os contrastes? As experiências desconfortáveis que a gente tem por estar vibrando em desalinhamento, ok? Então a gente tem experiências de contraste de alinhamento para que a gente consiga decidir através desse campo emocional. Isso é refletido através das nossas relações e das nossas experiências, tá? O desalinhamento, que é esse contraste, tá? Então eu estou desalinhado com o meu mapa, eu vivo uma vida de contraste. O que é a vida de contraste? Vocês vão entender que eu vou repetir muitas vezes esses termos. É a vida de não pertencimento. É a sensação de não pertencer a uma relação, a um lugar, sabe? Então, isso é viver o contraste. Contraste é uma palavra boa, porque ela não traz uma angústia pra gente, ok? Então, quando eu vivo o desalinhamento do meu mapa, o desalinhamento com meus pontos de força, eu tenho experiências de contraste, experiências de não pertencimento, de incômodo, ok? Então, eu entendo essas experiências desconfortáveis a partir dos meus sentimentos desconfortáveis. A gente tem esse desalinhamento muito em função de hábitos emocionais que precisam ser desfeitos. Então, ao longo dessa formação, a gente vai ter um momento que eu vou ensinar sobre hábitos emocionais. Ou seja, você
Tudo na vida é sobre hábito, não é isso? A gente cria hábitos, certo? Então, se eu vivo desalinhamento de um ponto desde sempre, que é a expressão de medo daquele ponto, que é a expressão de desconforto daquele ponto, aquilo se torna um hábito pra mim. E pra eu quebrar esse hábito emocional, a gente precisa se esforçar. Porque, é natural eu chegar nesse pensamento. Esse pensamento vive aqui, que são as crenças, né, que são as construções automáticas. Do nada eu já tô pensando naquele negócio, daquele jeito. Eu tenho um comportamento automático. O que é um comportamento automático? É um hábito, certo? Então a gente precisa começar a quebrar esse hábito, né, que está alinhado com o desalinhamento, ou seja, é um hábito que vem do desalinhamento do mapa. Como que eu quebro esse hábito e me habituo ao alinhamento? E me habituo e crio hábitos emocionais, mentais, que combinam com o alinhamento da minha força, meu alinhamento vibracional, com o acordo, né, da que eu fiz com a vida, para que as coisas fluam para mim, ok? E esse desalinhamento, então, ele pode ser percebido por sentimentos, pelos hábitos e pelas experiências de contraste, ok? A gente oscila o tempo todo do alinhamento no desalinhamento, do alinhamento no desalinhamento. Lembrando, como que eu percebo o alinhamento? Uma sensação de pertencimento, de felicidade, de facilidade, é fácil, fluido, tá? Fluidez e satisfação. Tô satisfeito com esse momento aqui, tá gostoso, tá? O que é uma expressão do nosso desalinhamento? Desconexão. Tô me sentindo desconectado dessa pessoa, desse ambiente, dessa matéria, sabe assim? Estou desconectado, você sente uma desconexão, isso é desalinhamento, isso não é pra mim. Tô desconectado, ok? É uma sensação de tristeza, de dificuldade, é difícil, não é fácil. É contrastante, certo? Tem um contraste, tem uma sensação aqui de insatisfação, ok? E aí aqui entra um lugar de, Mari, cadê o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio está na autorresponsabilidade. O quanto eu me responsabilizo pelas experiências que eu vivo de desalinhamento e desalinhamento. Eu sou responsável. É a minha jornada. É o meu acordo com a vida. Então, uma vez que você entende isso, você se coloca nesse lugar de protagonista. Eu sou responsável, eu vou dar um jeito. Eu tenho as ferramentas para isso. Então, a primeira coisa que eu preciso falar sobre autorresponsabilidade. Ninguém consegue delegar o próprio propósito. Ninguém consegue delegar que outra pessoa faça pra gente, cumpra pra gente o nosso propósito, que outra pessoa cumpra pra gente o nosso acordo de vida, que outra pessoa execute pra gente os nossos pontos de força. É sim através das pessoas e das experiências que eu desenvolvo tudo isso, ou seja, elas são ferramentas. Mas a única pessoa responsável e com capacidade de viver a minha vida sou eu, certo? Então isso é muito importante, porque apesar de ser muito óbvio, a gente a todo tempo, tá lá, ó, esperando que a outra pessoa faça a gente feliz, esperando que aquele emprego mude pra que eu seja feliz, né? Esperando que os meus pais sejam diferentes pra que eu seja feliz, sendo que cada um tem o seu mapa, a sua responsabilidade, a sua história. Bom, uma outra questão aqui sobre autorresponsabilidade é entender a vida como uma jornada. Todos nós chegamos aqui em completo desalinhamento, tá? Então, vamos pensar no nenê, porque você não chegou aqui com 35 anos, ok? Você chegou um nenenzinho. Esse nenê não sabia andar, não sabia comer, não sabia falar, não sabia usar sua Vênus em Capricórnio, sei lá, seu Marte em Sagitário, não sabia usar o seu Mercúrio em Peixes. Então, o nenê chega aqui completamente desalinhado. A partir do momento que eu cheguei nessa vida, inaugurei aqui, naquele momento do meu nascimento, onde, né, a gente olha pro céu e encontra esse mapa, a gente começa a ser imediatamente provocado pela vida através desse acordo que a gente fez. A gente imediatamente já está vibrando essa energia do nosso mapa, que atrai experiências que, inclusive, eu não sei lidar com elas quando criança, que formam os meus traumas infantis, tá? Então, toda criança tem um campo fértil para viver coisas que serão traumatizantes. Olha. É isso, não dá pra culpar, tá? Outras pessoas, a gente tem aí uma abertura para um trauma. Por quê? Porque a criança não sabe lidar com a vida ainda, ela é criança. E aí, o mapa dela já provoca ela, a força ali já provoca ela. E aí, conforme a criança vai se tornando um adulto, que todos somos, a gente vai assumindo a responsabilidade por esse alinhamento, por essa superação, ok? Então, o entendimento que a vida como uma jornada é imprescindível para que a gente assuma essa autorresponsabilidade. Porque se eu espero de mim algo já como pronto, não tem nada a ver com essa vida. A gente estaria já no campo não físico. O campo físico é só sobre jornada. Eu tava ali, cheguei aqui, pretendo ir pra lá. Isso é fundamental para que você se satisfaça com o seu desempenho, se satisfaça com o seu momento e que para isso você consiga estar, né, olhando para o próximo momento, para que você consiga aí crescer na sua jornada. Se você não estiver de bem com o fato da sua vida ser uma jornada e não um ponto final, vai ser muito difícil você assumir qualquer responsabilidade. Vai ser muito difícil você ir em direção a qualquer satisfação, alegria e felicidade, ok? Então vamos lá. Pessoas e experiências são ferramentas de alinhamento. A gente não pode interpretar que o merecimento, ele vem porque a pessoa, ela traz pra mim o meu valor. A experiência traz pra mim o meu valor. Não. Essas pessoas que você tem interação, desde os seus pais até os seus filhos, marido, parceiro, amigo, sócio, não importa quem seja, é uma pessoa que está na sua vida pra te conduzir para o seu alinhamento. E você tá na vida dela pela mesma coisa. Então vocês têm trajetórias individuais, cada um dentro do seu propósito, dentro do seu mapa, dentro da sua trajetória, que se cruzam por um motivo. E entender a jornada pessoal de cada um ajuda nos a entender esse motivo, certo? Bom, bora lá. Quais são os indicadores? Lembrando que a astrologia, ela facilita absurdamente esse processo, mas tem gente que não conhece a astrologia, né? O seu cliente não conhece, a sua amiga não conhece, seus pais não conhecem a astrologia tão bem assim. Principalmente dessa vertente, essa vertente que eu compilei aqui com os meus conhecimentos de psicologia, espirituais, certo? Então bora lá. O que você precisa prestar atenção o dia inteiro, independente da astrologia? Bom, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas experiências. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo?
e o que eu estou vivendo. Esses são os indicadores, é onde a gente olha pra gente entender o que está acontecendo. Qual o próximo passo que eu dou vem da nossa observação desses 3 indicadores: pensamento, sentimentos, experiências. Bom, a gente já falou, né, sobre o que é um indicador. Então, meu pensamento, ele tá alinhado ou desalinhado? Não sei, tô pensando coisas que me trazem a sensação de pertencimento, tô pensando coisas que me trazem a sensação de felicidade, tô pensando as coisas que trazem a sensação de facilidade, de fluidez, de satisfação. Então, pensamento que está alinhado com o meu mapa. É um pensamento que está alinhado com quem eu vim ser, tá? Mas sentimentos agora. Tô sentindo um sentimento de desconexão. Então esse sentimento, ele tá me mostrando, ele é um indicador de que eu estou desalinhado. Um sentimento de tristeza, um sentimento de dificuldade, de contraste, de insatisfação. Essa experiência que eu estou vivendo é uma experiência de satisfação ou insatisfação? Essa experiência, ela é de facilidade ou ela é de dificuldade? O que é essa experiência? Então é uma experiência que está me mostrando um alinhamento ou um desalinhamento, certo? Então bora lá. Vamos pensar agora no que a gente pode controlar, né, Mari? Mas eu vou controlar meus pensamentos, vou controlar meus sentimentos, vou controlar... Nada disso é controlável, ok? A gente tem aqui uma energia que a gente pode dar foco. Então, se você entender que você pode controlar um pensamento, vai ficar muito difícil a vida. Você vai ficar assim, se julgando. Por que eu pensei isso? Eu não acredito que eu pensei isso, agora eu vou gerar tal problema pra mim. Não é assim que a gente faz, ok? Então, a gente tem aí sobre o nosso controle, ou seja, sobre a nossa disposição, esse esclarecimento de sentimento, de experiência e de pensamento, e a gente pode focar a nossa energia, o nosso entendimento, o nosso pensamento, para determinadas experiências, para aquilo que a gente quer se satisfazer, a gente ganha clareza com isso. Então, está sob o nosso controle, focar. Né? Eu vou focar meu pensamento nisso, eu vou focar meu emocional nisso, eu vou focar minha experiência aqui, porque isso combina comigo, porque isso me traz alinhamento, ok? Então a gente controla, sim, a nossa vibração, o nosso pensamento, o nosso sentimento a partir da página 2, certo? Então, chegou alguma coisa automática pra você ali, chegou uma pessoa, chegou uma experiência, chegou um pensamento, chegou uma emoção, é um indicador. É isso, o caminho não é. É um componente, é uma variável, é algo pra você prestar atenção. E aí você consegue focar a sua energia, você consegue focar novos pensamentos que você mesmo consegue colocar na sua mente. Certo? E aí você atrai experiências de alinhamento com o seu herói, com o seu mapa, né? Eu vou explicar mais sobre o herói. Você atrai experiências de alinhamento, ok? Ficou clara essa parte pra vocês? Então essa experiência de alinhamento é o que a gente quer viver. Por quê? Porque ela traz aquele quentinho no coração. Porque a gente se sente bom nessa experiência, a gente se sente bem nessa experiência, a gente se sente feliz na experiência. E no fim das contas, isso é só o que a gente quer, ok? Qualquer outra coisa que a gente queira tem a ver com entender que essa coisa vai me fazer feliz. Então bora lá. Vamos entender que o mapa, ele é um diagnóstico. Ele é um raio-x ali. Qual o desejo por baixo de cada dor? Então a gente tem pontos no nosso mapa, cada ponto tem um contexto, certo? Esses pontos, eles falam sobre chamados de desenvolvimento que a gente tem, sobre convites, sobre vontades, né? E eles podem estar sendo feitos. A gente pode encarar esse ponto como um chamado, a gente pode olhar para ele através das nossas distorções, ok? O que é a distorção? É quando eu distorço um chamado, certo? Então, às vezes eu olho para aquele convite que a vida está me fazendo e eu distorço esse convite, ou seja, eu interpreto errado. Na hora que eu interpreto errado, eu tomo a direção errada, ok? Então, a distorção é um chamado que a gente não entendeu, a gente se confundiu, que é o mais comum de acontecer, beleza? Bom, a gente tem aí aspectos de desenvolvimento e de fluidez, ou seja, tem coisas que são fáceis, tem coisas que a gente precisa aprender. Então, a gente tem, a partir dos nossos pontos, o jeito que ele está disposto, o jeito que ele se relaciona no nosso mapa, a gente consegue entender coisas que vão ser mais fáceis e coisas que vão ser mais difíceis, ou seja, que a gente precisa aprender a fazer aquilo e que vão pedir o nosso esforço. Mas que esse desenvolvimento, esse esforço vai me levar para um lugar de felicidade, tá? Os mapas, eles têm esclarecimentos e entendimentos, mas o caminho deles não é 100% feliz, tá? Ele tem, sim, caminhos de felicidade através do esforço. O que a gente consegue excluir daí é esse sofrimento, do apego, da culpa, do não entender qual o caminho, certo? Que já é fantástico, né? Bom, vamos lá. Então a gente vai olhar para cada ponto e entender qual é o chamado desse ponto. Qual a vocação a ser desenvolvida aqui, visto que todos os pontos nessa metodologia, todos os pontos, todos, não tem nenhum ponto que não seja vocacional. Saturno é vocacional, Lilith é vocacional, Quirón é vocacional, todos os pontos do nosso mapa são vistos como vocacional. O que eu chamo de vocacional? É algo que é um recurso, que vai te fazer ser excelente em alguma coisa, ok? Então todo mapa, ele é feito de recursos. Mari, mas é aquela coisinha difícil do mapa, que ele é um recurso que você não sabe usar, ok? Então vamos lá. Qual o chamado desse aspecto? Qual a vocação a ser desenvolvida da relação de dois planetas? Todo o aspecto é vocacional. Então, vocês vão entender aqui, né, com o trajeto aí do curso, com as aulas. Então, se você... Mário, eu sou iniciante zero de astrologia, eu não sei nada antes desse curso. Não precisa se preocupar que eu vou explicar mais pra frente o que é um aspecto, ok? O aspecto é a relação entre dois pontos do seu mapa. Existem aspectos com que a gente tem muita facilidade, existem aspectos que a gente precisa aprender a usar, ok? Esse aspecto que a gente precisa aprender pra usar, ele gera muito desconforto na gente, gera ansiedade, tá? Gera uma sensação ruim, ok? Mas ele também é vocacional, ou seja, ele traz pra você, esses dois pontos precisam andar juntos, eles têm uma relação entre eles para que você seja excelente naquilo, e essa relação entre eles é um recurso da sua personalidade, é uma ferramenta na sua caixa de ferramentas, é algo que te ajuda a cumprir o seu acordo com a vida, ok? Então,
chamados de pontos e aspectos é o que a gente vai aprender aqui, como a gente se alinha com tudo isso, ok? O propósito, o chamado maior do nosso mapa, ele é trazido pelos nodos lunares, que eu vou explicar lá no final do curso. Então, não precisa se apressar, tá? Deixa ele lá pro final, porque tem um motivo para ele estar lá no final do curso, ok? Então, os nodos lunares, eles traduzem muito essa nossa jornada, essa nossa trajetória. Mas os pontos de força do nosso mapa é o que nos leva até lá. Ok? Então, se você olhar para o nodo e tentar desenvolver o nodo, você não vai conseguir. Se você olhar para os seus pontos de força e desenvolver os seus pontos de força, você vai chegar no seu propósito de vida, que é essa condição aí, né, do acordo maior que eu fiz da vida. E os pontos, eles falam, os pontos e o contexto de cada ponto fala como a gente vai chegar lá, tá? Então, a gente existe aqui um desenvolvimento para fazer nessa história, mas é dentro desse estilão do nosso mapa que a gente vai conseguir fazer. A gente não consegue fazer de outro jeito, ok? Então, existe sim livre-arbítrio, existe sim, mas dentro de um contexto maior. Esse contexto maior fez parte do seu livre-arbítrio numa experiência não física. Antes de você chegar aqui, também foi seu livre-arbítrio, ok? Bom, toda essa jornada de superação, de ir cumprindo passo a passo, no sentido de cada vez melhorando nesse acordo que eu fiz com a vida, cada vez chegando mais perto, cada vez me sentindo mais confortável, mais feliz com a vida que eu vim ter, cada vez estendendo mais os meus momentos de alinhamento e diminuindo os contrastes, né? Ou como eu lido melhor com os meus contrastes, isso é o que a gente chama de jornada de superação. Isso é o que eu chamo nesse curso, nessa formação de jornada do herói, tá? Cada mapa tem um herói, tem a sua heroína, e nós somos o nosso herói, né? A gente tem ali um foco de quem a gente quer ser, de quem a gente vencer. Isso vai estar sempre em linha com o que você aí quer, tá? O seu mapa não contradiz algo que você deseja, mas pelo contrário, ele explica o seu desejo, ok? Então a gente entra aqui nessa trajetória, cheguei nenezinho ou coisinha pequenininha e vou em direção ao meu herói, tá? Se eu vou em direção a esse herói, quanto mais alinhada com esse herói eu estou, que é essa jornada de inspiração, mais feliz eu estou. Quanto menos alinhada eu estou, mais desconfortável com a vida, ranzinza, irritável eu estou, ok? Certo? Então isso facilita como a gente escolhe as relações, como a gente escolhe a experiência, como a gente lida com o nosso desconforto e como a gente segue um caminho de ganhar conforto. Porque, gente, a vida não é preto no branco. Existem pessoas que vão se relacionar com você que de manhã aquela pessoa tá te trazendo conforto, no fim da tarde ela é a mesma pessoa que tá trazendo desconforto. Maria, essa foi a relação que eu escolhi pra mim, esse é o meu marido e tal. Então, o que exatamente causa desconforto? Não adianta a gente mudar a outra pessoa é outro mapa, a outra pessoa é outra condição. O que a gente consegue é entender, ganhar esclarecimento, buscar esse conforto pra gente a partir das nossas ações e firmar acordos com essas pessoas. E tem acordo aí que a gente sabe que a pessoa não consegue firmar. E isso também é um entendimento. Ok? Beleza? Então essa aula é a explicação que eu te dou sobre como a astrologia de fato interfere na nossa vida, esclarece a nossa vida, traz benefícios à nossa vida. Essa vida aqui, eu enxergo a vida de todo mundo. A vida de todo mundo é assim. Só que a gente enxerga através dessa matrix nova. A gente entende essa energia de uma maneira muito explicadinha. Vocês vão perceber que através desse estilo de astrologia que eu explico, vocês vão entender tudo quanto é livro, vocês vão passar a entender como aplicar as coisas de forma muito prática. Então você vai lá ler um livro, que é um livro generalista que cabe para todo mundo, né, que você fala, nossa, que história bonita, como que eu vou fazer isso pra mim? Você vai ter ali o seu manual, o seu mapa, para aplicar esse livro, o mapa do seu cliente, para aplicar esse livro, esse entendimento, esse conhecimento, porque você entende como isso funciona pra você, como aquilo te ajuda. Então, entender a vida a partir do seu prisma, daquilo que você vem viver, facilita demais. E a gente faz isso pelas pessoas que a gente atende, pelas pessoas que a gente ajuda, ok? A gente esclarece a vida de cada um. Isso acaba com inúmeros desconfortos, com a comparação com outras pessoas, e isso faz a vida ganhar fluidez, facilitação, certo? Então, até o nosso próximo vídeo. É um prazer, mais uma vez, pra mim, estar com vocês nessa jornada.